O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, o versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por elas e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É conhecidíssimo de nós este evangelho. Jesus, depois que soube da morte de João Batista, ou seja, do último dos profetas, aquele que o anunciou, aquele que fez com que ele pudesse ser conhecido por todos. E então, por isso, ele soube e começou a anunciar, dar sequência, vivenciando a palavra do Senhor. Mas veja que o texto nos mostra que o povo caminhava com Jesus, o escutava. E veja que por isso então o reino messiânico agora chegou. João diz assim: aquele é maior do que eu. Por isso então, ele é que deve aparecer. E de fato o reino messiânico aparece. Mas veja que aqui há 2 momentos. A fome. Primeiro, para anunciar o reino, é preciso ajudar que o estômago esteja cheio. Com fome, com necessidades, é muito difícil parar para escutar o Senhor. Por isso é preciso que todos tenham vida e vida em abundância. Alimentem-se, morem, tenham qualidade de vida. Não acúmulo, mas com qualidade. Na sequência, a Eucaristia, o pão que é dado para todos, que alimenta todos, que conduz a todos para a vida e vida eterna. Por isso, então, cheios de confiança, nós devemos vivenciar essa experiência. Mas quero dizer, olhe o Evangelho, eles têm fome. E o que Jesus disse? Dai-lhes vós mesmos de comer. Por isso, nós temos a missão de ajudar com que todos tenham o necessário, para que todos nunca falte o pão do cotidiano, como rezamos no Pai Nosso, e o pão da vida eterna. Por isso, então, sobraram 12 cestos, que simboliza totalidade, escolha, eleição, e significa que é dos discípulos que a igreja está fundamentada. Para sempre nunca faltará o necessário. Por isso, então, é importante para nós que todos tenham a vida e abundância. Que todos tenham o necessário para viver aqui e o necessário para viver a eternidade. Peçamos então ao Senhor, nesse dia, através desta palavra, que o anúncio do reino possa fortalecer a todos, conduzir a todos para um caminho de vida, de esperança e de amor. Que nunca falte o necessário, mas que todos tenham sentido na sua vida
para poder viver profundamente o reino messiânico. Muita, mas muita paz para você, muita esperança, e abra o seu coração para acolher aquele que nos alimenta no cotidiano, para que nos ajude a viver a experiência do amor e da fé. Também aquele que nos alimenta a cada fim de semana, todos os domingos, o dia da Eucaristia, o dia do Senhor, há de fortalecer a cada um de nós para vivermos a esperança, a alegria e o amor. E juntos, se nós temos o necessário e um pouco a mais, vamos distribuir, partilhar, para que nunca falte o pão de cada dia àqueles que precisam, para que todos possam viver o bem, a paz e o amor. Que estas palavras não sejam apenas palavras, mas que elas sejam de fato o nosso cotidiano, que seja de fato o nosso ideal de cristão, que todos tenham vida e vida em abundância. Muita paz para você.